Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnervingre, o primeiro livro de Crônicas. Retornamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, no ponto que nós temos interrompido, capítulo 23, começando o verso 1, quando aqui se diz: sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. A passagem é simples, direta, sem detalhes. Detalhes existem, mas veremos a seguir no outro livro que estudaremos após. Mas o verso 6 vai dando para nós informações, e Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Aí segue então uma distribuição, uma organização por turnos que Davi fez. Todo este povo não trabalhava ao mesmo tempo, tudo estava distribuído. Alguns serviços eram distribuídos, vamos dizer assim, em 24 turmas, cada uma pegando o seu tempo, 24 em seguida. Outros ministravam por mês e tinham um mês para estar trabalhando na casa de Deus. Então, conforme o serviço, turnos de 24 etapas. Seria, talvez, porque a palavra não é clara, a cada hora do dia tinha um grupo de levitas servindo na casa do Senhor, e a casa nunca se fechava. Então 24 horas por dia, turno por turno, 24 turmas se revezavam uma após a outra. E na guarda e em outros serviços, outros turnos, alguns deles de mês em mês. E assim vem as explicações desta distribuição de serviço que Davi fez, e isso vai até ao verso 24. A palavra continua ainda, e eu destaco o verso 25 e 26. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Faremos. Aqui Davi dizendo que Deus habitaria para sempre em Jerusalém. Se atentarmos para a Jerusalém física, isso na verdade não teve validade, porque Israel pecava, e temos a informação em Ezequiel que o Espírito do Senhor se retirou de Jerusalém por causa das transgressões do povo de Israel. Mas espiritualmente a palavra é válida, porque Deus habita para sempre em Jerusalém celestial. A terrena cidade de Jerusalém era só figura, e por causa disso mesmo, pela fragilidade do povo e suas transgressões, não era a exatidão daquilo que Deus fazia em termos espirituais, ficava só a sombra, a figura. Então Davi disse: Deus habita para sempre em Jerusalém. Verso 26, como disse, Davi também disse: também quanto aos levitas, que nunca mais levassem um tabernáculo, nem algum dos seus objetos pertencentes ao seu ministério. Dantes, o povo de Israel tinha as suas peregrinações, o tabernáculo era desmanchado, tudo aquilo era conduzido pelos coatitas em transporte, ou gersonitas, ou meraritas, conforme as diversas partes e atribuição de cada um, e depois montava na próxima região de acampamento e de espera. E quando se saía para a guerra, lá a arca do Senhor era transportada para a frente de batalha. Mas observe a ordem de Davi: nunca mais ninguém vai transportar coisa alguma
do santuário, nem o santuário, nem coisa alguma, objeto algum do santuário, mostrando que agora em Jerusalém estaria o tabernáculo do Senhor firmado, estabelecido para sempre. Voltemos à figura. Isso não aconteceu, porque Jerusalém foi invadida, destruída, os objetos foram tomados, roubados e desapareceram até uma vez, duas vezes. Mas lembremos que Davi era profeta. Ali estava a figura, Deus em Jerusalém e pronto. Ali é o lugar da sua habitação. Por isso que vamos entender a palavra que Jesus disse: Deus busca aqueles que o adoram em verdade e em espírito, somando com um salmo que diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Esse sentido, onde estiver alguém buscando a Deus em verdade e em espírito, espiritualmente está entrando em Jerusalém celestial. Ou a palavra também de Paulo: aqueles que estão em Cristo Jesus estão em lugares celestiais, no sentido espiritual. Esses pontos são importantes para mostrar como que a vida comum de Davi, as suas ordens, na verdade eram profecias, não poderiam ser tomadas na letra para o tempo da figura, mas era, vamos dizer assim, marcos colocados pelo Espírito de Deus. Deus habita para sempre em Jerusalém. Assim como para nós hoje é tempo de peregrinação, mas vai chegar um tempo que nós estaremos em Jerusalém para sempre e não vamos mais sair. E a dimensão de Jerusalém vai ser todo lugar em que atingiu o Espírito de Deus. E onde é que o Espírito de Deus não está? Ele preenche os céus dos céus. Onde estiver o Senhor é céu, onde estiver o Senhor é paraíso, onde estiver o Senhor é Jerusalém. E outra palavra: onde estiver o Senhor, aí estará o seu servo, aí estará o seu povo também. Materialmente isso não é uma realidade, mas pela fé e em espírito, sim, continuamente nós estamos na presença de Deus e no lugar da sua habitação, Jerusalém. Continuando, capítulo 24 de 1 Crônicas. Ainda a palavra vai falar a respeito dos sacerdotes dentro da tribo de Levi, além dos grupos dos Gersonitas, Coatitas e Meraritas, em particular a família de Arão, os sacerdotes. E aqui também diz o verso 3: e Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício, no seu ministério. Pronto. Verso 5: e os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Imagina então sacerdotes diversos, descendentes de Arão, família de Arão, e como ministrar? Se repartiu também por turnos, para que todos tivessem a sua oportunidade de trabalharem na casa de Deus como sacerdotes, tudo organizado. Observe que isso atingiu até os tempos de Zacarias, pai de João Batista, porque foi quando lhe coube por escala, por turno, no rodízio, queimar incenso na casa e no santuário de Deus, que o anjo lhe apareceu anunciando que sua esposa Isabel, que até então era estéril, viria a conceber, e o nome do menino seria João. Então, quem organizou tudo isso?
Davi. Os anos passaram, os séculos passaram, mas o princípio permaneceu. Tudo organizado em turnos, em equipes que se revezavam, uma após outras, isso em períodos do dia, isso em períodos de meses, mas tudo para que todos tivessem a oportunidade de servir ao Senhor. Assim está no capítulo 24. Cito, ainda só para complementar esta ideia, o verso 7. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe. Aí começa. Quem é o primeiro? Jeoiaribe. Ele, outros mais do seu grupo, estariam ministrando como sacerdote. E assim vai. A segunda sorte, a terceira, até o verso 18, quando o verso 18 cita a 23ª, a Delaías, e a 24ª, a Maazias. Observe que eu li somente o verso 7 no início e o verso 18, mostrando que são 24 equipes distribuídas em rodízio para servir na casa do Senhor. Tudo organizado. Mas quem fez isso? Davi. Antes do santuário ser construído. Bonita também é a informação, o que encontramos no capítulo 25. Está escrito assim no verso 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Paremos. Observe que temos 3 líderes na parte de música, de louvor. Quais são os 3? Aqui estão citados: Asaf, Emã e Jedutum. 3. Estes é que estavam na parte então do cântico, instrumentos, louvores, e diz a palavra que eram profetas de Deus, dos quais temos salmos compostos por eles, citações destes homens servindo a Deus na composição, no cântico dos salmos que nós temos registrado nas Sagradas Escrituras. É bonito nós vermos que o número deles, de todos estes, ou seja, Asaf, Emã e Jedutum, com seus filhos, etc, naturalmente nas suas gerações, e na contagem daquele tempo, eram 288. 288. Interessante que dá um número exato numa multiplicidade, mas vamos acompanhar devagar, porque diz a palavra assim, só citando. No verso 2, apresenta os filhos de Asaf. Aqui, na verdade, estão citados apenas 4, com mais Asaf, 5. No verso 3, apresenta os filhos de Jedutum, que na verdade são citados ele, Jedutum, e seus filhos 5, total 6. E mais à frente, no verso 5, temos os filhos de Emã. E aqui diz a palavra, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta, Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. E o verso 6, todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, ao lado do rei Asaf e Jedutum e Emã. E o verso 7 que vai dizer o número deles, 288, 2 vezes 144. Tudo é número que eu acho que tem também sentido figurado, projetando para as coisas
celestiais, que no final dá tudo certo na distribuição dos diversos turnos que vão assumir. Assim diz a palavra, verso 8, organização dos cantores. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Verso 9. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf. Aí vai citando em sequência os 24 turnos de cantores na casa de Deus. E o verso 31, lá no final, após apresentar todos os 24 turnos, a 24ª, a Romante Ezer, e seus filhos e seus irmãos, 12 a cada turno, 12 vezes 24, totaliza 288 homens e mulheres louvando ao Senhor na casa dele. 12 a cada período, que não diz a palavra com certeza, mas 24 turnos, será que é o dia inteiro? Então, se alguém fosse a Jerusalém, em qualquer momento, do dia ou da noite, em semana ou feriado, teríamos ali 12 cantores com instrumentos, e além do mais, lembremos dos outros que estão ministrando, sacerdotes, porteiros e tudo mais, todo mundo distribuído e se sucedendo continuamente para que não fosse abandonada a casa de Deus. Mais uma vez, destacando quem organizou isto, Davi é quem organizava todas estas coisas. Capítulo 26 é continuação, distribuição de tarefas, administração de todo este pelotão de levitas. O verso 1 vai dizer: e quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Aí vai citar a distribuição no capítulo 26 de todo este grande número de porteiros. Lembremos, eram 4.000 só os porteiros. E temos citação agora no verso 14, diz assim: e caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. Verso 15: a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. Verso 16: e a Supim e a Oza, a do ocidente, com a porta Salamequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. E segue aí todos os detalhes, a distribuição dos setores para os porteiros estarem distribuídos, organizados e presentes em todo o tempo na casa de Deus. Oriente, Ocidente, Norte, Sul e todas as demais tarefas distribuídas. 38.000 levitas para serem organizados, distribuídos nas tarefas, nas equipes, nos turnos. Tudo isso nós vemos aqui em 1 Crônicas, o que lá em Samuel não foi falado. Um registro bem depois, séculos e séculos depois, mostrando que em algum lugar houve um livro de anotações que o escritor de Samuel não colocou, mas que o escritor de Crônicas fez questão de resgatar e lançar, e foi então acrescentado ao cânon bíblico da palavra de Deus, útil para nós entendermos como isso era feito na casa de Deus. Ninguém ficava sobrecarregado e ninguém ficava desocupado. Tudo era distribuído adequadamente. Era um fardo leve, um jugo suave.
bem distribuído. O que nós precisamos perceber hoje também, podemos fazer isso. E muitas vezes vemos na casa do Senhor que às vezes que ele se apresenta, que está pronto para fazer alguma coisa, para ele vem só mais carga e outros só recuam. Não está certo. Não está certo alguém recuar, nem está certo alguém monopolizar todo o serviço da casa de Deus. Tudo tem que ser distribuído. Tudo tem que ser assim. Tanto pequenos como grandes. É uma palavra que vimos lá atrás. Todos tinham a sua oportunidade de servir ao Senhor. Oportunidade, honra e também compromisso, dever. Continuando, capítulo 27. Outra vez, mais detalhes de administração, organização, agora não só dos levitas, mas de todo o povo de Deus. Diz a palavra no verso 1, capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares, e das centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas. Agora já está tomando a extensão maior, estendendo para os chefes de milhares em Israel. Aí sim, verso 2: sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. E aí, versos 3, versos seguintes, até o verso 15, quando se diz: o duodécimo, de número 12, para o duodécimo mês, mês 12, Edai ou Eudai, o netofatita de Otoniel, também em sua turma havia 24.000. Então também observa os chefes de milhares organizando mês a mês uma equipe de 24.000 liderando os milhares de Israel. Tudo organizado. Quem fez isso? Davi, no seu zelo pela casa de Deus. E vamos saltar de Davi para Cristo Jesus. É ele que distribui todas as tarefas na casa do Senhor também. Dando continuidade, ainda temos verso 16: porém sobre as tribos de Israel eram estes. Aí começa a falar do príncipe, líder de cada tribo em Israel. Verso 16 vai falar sobre os Rubenitas. O chefe dos Rubenitas, tribo de Ruben, era Eliezer, filho de Zicri. E sobre Simeão era Cefatias, filho de Maaca. E acompanhando os versos seguintes, desde o verso 16 até mais à frente, verso 22, nós temos cada tribo com seu príncipe, líder em Israel. Tudo organizado, tudo colocado de forma que se pudesse ter controle e todos tivessem as suas tarefas entendidas e podendo executar. Verso 23 diz: não tomou, porém, Davi um número de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. E observem que para a guerra, 20 anos para cima. Para serviço do ministério, 30 anos para cima. Tem esse particular também. Na juventude, no vigor, vai para a batalha. Já pode ir desde 20 anos, mas para servir o Senhor, anciãos, experientes, um pouco mais de conhecimento, para então, aos 30 anos, servir ao Senhor. Lembremos, 30 anos levitas, e as 12 tribos na guerra a partir dos 20 anos. O capítulo 27 que nós estamos vendo, que fala dos príncipes,
vai falar também dos líderes de cada setor de Israel. Se fosse num país moderno, seriam os ministros. E assim nós temos a palavra falando. Verso 25. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. Então, a tesouraria do rei era controlada por Asmavete. E sobre os tesouros da terra e das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Então, para a tesouraria real, tinha um responsável. É a tesouraria geral, ministro da fazenda talvez, era outro, que tomava o compromisso de zelar, controlar tudo. Verso 26, e sobre os que faziam a obra no campo, na lavoura da terra, está colocado Esri, filho de Quelube. Verso 27, e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Salto para o verso 28, e sobre os olivais e as figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Verso 29, e sobre os gados que pasciam, apacentavam em Saron, Sitrai, o Saronita, e sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. Verso 30, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Falta alguma coisa para ser organizada? O que isso quer dizer? Que Davi foi fazendo toda a organização da nação de Israel, começando primeiro pela casa do Senhor, pelo serviço na casa do Senhor, e depois todas as demais coisas em Israel. Vamos para o capítulo 28. Observem que lá no capítulo 22, Davi reuniu-se com Salomão. Tudo indica que a sós conversaram. Mais um pouco, capítulo 23, mostra que ele se reuniu com os príncipes e com os levitas e Salomão. No capítulo 28, aqui já fala de outra forma. Diz assim o verso 1: Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Agora já é uma reunião mais ampla. E Davi praticamente vai voltar ao assunto da construção do santuário de Deus, que estaria a cargo de Salomão. E a partir do verso 2, no capítulo 28, ele vai repetir a palavra, que ele propôs no seu coração construir uma casa para Deus, mas Deus lhes tinha dito que não seria ele, porque ele foi homem de guerra, derramou muito sangue, mas que ele, Deus, daria paz no tempo de seu filho Salomão, e que este Salomão edificaria uma casa ao seu nome em Jerusalém. E assim no verso 6 está esta palavra: e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Aí está. Agora, diante de uma plateia, de um grupo maior em Israel, tudo é repetido. As ordens a respeito da construção do santuário em Jerusalém. E vem explicações aqui, irmãos. Verso 9 e verso 10, Salomão outra vez incentiva seu filho na fidelidade a Deus, fidelidade no cumprir os mandamentos,
em guardar os seus mandamentos e pôr em prática, e também em esforçar-se para fazer a obra, que Deus o tinha escolhido para isso. Ele era chamado por Deus, escolhido por Deus, mas cabia a ele se esforçar e servir a Deus com fidelidade. Verso 11, é interessante atentarmos. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Quem fez o esboço do santuário? Davi. Nós vamos falar de Salomão sábio construindo, mas um detalhe que captamos aqui em Crônicas: quem deu o risco foi Davi. Verso 12: e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos atos da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. 13. E das turmas dos sacerdotes e dos levitas e toda a obra do ministério na casa do Senhor e de todos os utensílios do ministério na casa do Senhor. Davi vai passando para Salomão todos os apontamentos, todos os registros, todas, vamos dizer assim, aquelas escalas de serviço dos sacerdotes, dos levitas, tudo, vai passando tudo para ele. Também diz a palavra, mais à frente, verso 14: o ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios do ministério. Paremos. Então Davi também passou o ouro que era destinado a isso, o ouro que era destinado àquilo, etc. Na sequência, a prata, também Davi passou para Salomão a prata, para os diversos usos, também o cobre, e etc. Tudo foi passando para Salomão. Verso 18: e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Agora, atente ao verso 19. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender, por mandado do Senhor Deus, a saber, todas as obras deste risco. Paremos. Quem que era profeta, ou mais ligado a Deus no dom de ser vidente, de ser profeta? Salomão ou Davi? Tudo leva a ver que era Davi. Então Davi era profeta, então coube a ele isso, e a Salomão um outro dom, a sabedoria para colocar em prática os riscos que estavam sendo dados a seu pai Davi. Então observe, não foi que Davi foi engenheiro, arquiteto, mas o arquiteto foi o próprio Deus. Por revelação foi chegando a Davi e os traços estão lá colocados. Davi, arquiteto, não, é Deus o arquiteto. Mas na verdade é a figura de Jesus outra vez, que Jesus é o arquiteto e construtor da casa de Deus. Casa essa da qual nós somos pedras vivas, cada um colocado direitinho no lugar certo. Davi, figura de Jesus, arquiteto, e Salomão, vamos dizer, é o mesmo Jesus na sua sabedoria, colocando em prática o projeto já idealizado, formado, riscado, já desde antes da fundação do mundo. Tudo são coisas, mas que materialmente parecem registros sem importância, mas vamos projetar para a ordem celestial, a visão espiritual, para ver que tudo isso está em sequência e que, vamos dizer assim, a magnitude de tudo isso, o ápice, o ponto maior, não é uma Jerusalém terrestre, mas é aquilo que está estabelecido nos lugares celestiais. Por isso que Paulo disse em Colossenses,
se já ressuscitamos com Cristo, vão pensar nas coisas que são de cima, vão olhar para as coisas que são de cima, onde muitos estão errando hoje, estão olhando para a Palestina terrestre, estão olhando para Jerusalém terrestre, estão olhando para o judeu carnal terrestre e esquecendo de olhar para todas essas coisas em lugares celestiais. Aí está a falha de muitos: olha para Jerusalém terrestre, olha para o judeu terrestre e esquece de ler Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, que é judeu aquele que o é em espírito e não na carne. Aí diferencia tudo. Deus conhece os que são seus, e não é o DNA de Abraão, é aquele que tem fé em Deus como Abraão, ou seja, tem o Espírito de Deus. Muito bem, assim chegamos ao capítulo 29. Diante dessa congregação agora mais ampla, capítulo 29, verso 1, Davi continua falando no mesmo tom. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Salomão devia ser homem adulto, mas só que não tinha ainda experiência. Podia ter 20 anos, 30 anos que fosse, não importa. A extensão e a importância, a grandeza do cargo que ocupava como chefe do povo de Deus para construir essa obra era algo muito grande, em que Davi disse que Salomão é moço, não é que era jovem não, como ele mesmo, Davi, chegou a dizer que era moço, criança. Neemias chegou a dizer: no passo de uma criança. Mas não entendo que eram pequenos, entendo que se sentiam pequenos diante da grandeza da obra e a sua responsabilidade. Por isso, continua Davi dizendo, pedindo o apoio de todo o povo, de todos os príncipes, de todos os líderes para seu filho Salomão. E diz mais no verso 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. Davi já vinha armazenando tudo isso. Eu pergunto, o quanto que ele armazenou? A citação disso está lá no capítulo 22, que nós já passamos, e quando nós passamos, talvez não tenhamos destacado, mas a quantidade de ouro, a quantidade de prata que Davi separou para Deus, consagrou para Deus como ganho de todo o resgate ou despojo de todas as batalhas de Davi, é coisa tremenda. 100.000 talentos, diz o capítulo 22, 1 milhão de talentos de prata. Aí fala, ferro, cobre, não dava mais para medir, para contar, para pesar, de tão abundante que era. Tem alguns comentaristas que dizem que esta expressão 1.100.000 não é verdadeira, é mais uma forma simbólica de dizer que é muito ouro e muita prata, porque se for contar o que é 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, é muita coisa. Mas deixa, se materialmente era figurado, espiritualmente nós sabemos que a Jerusalém é toda rica, em todo o material, o mais excelente. As ruas são de ouro, etc, etc, etc. Então Davi falou de quantidade, se não foi material, já estava vendo espiritualmente a construção do santuário
e da Jerusalém celestial. Aí, de fato, é muita coisa, é muita riqueza o que nos espera nos céus. Mas continua a palavra ainda a dizer. No verso 3 do capítulo que estamos vendo, 29, diz Davi que ele tirava riqueza do seu tesouro particular. Leia o verso 3. E ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí Davi deu dele mesmo 3.000 talentos de ouro. Alguém tem ideia de quanto vale um talento? Para falar, irmãos, de peso antigo, há muita variedade de interpretação, mas eu já achei desde 176 quilos até 208 quilos. Então, um talento, vamos tomar um número redondo, 200 quilos. Então, Davi, do seu tesouro, deu para o Senhor 3.000 talentos. Seria 600.000 quilos de ouro. É uma riqueza. Além da prata e etc. Aí, no verso 5, lemos: e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices, ou seja, de pessoas especializadas, capazes de fazer a obra. Agora, no final do verso 5, a última frase, Davi diz: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor Deus? É uma pergunta que é de geração em geração. Quem hoje está pronto a encher a mão, né, e catando a moedinha menor, não. Quem está pronto a encher a mão para servir ao Senhor, para doar ao Senhor, para consagrar alguma coisa ao Senhor, ainda que entendamos, Deus não quer ouro, prata, não quer dinheiro, Deus quer o nosso coração. Mas se o nosso coração for do Senhor, tudo que é nosso é dele. Então, se alguém der o coração, pode saber que Deus está recebendo é tudo mesmo. Mas se alguém der dízimo, der alguma oferta alçada e reter alguma coisa, o seu coração, ele está com a mão mesquinha para servir ao Senhor. E observe que as coisas de Deus é assim, porque Deus, na verdade, não deu um pouquinho para nós, ele deu-se a si mesmo. Quando diz deu-se a si mesmo, ele se deu totalmente. Ele é mais do que tudo que possa possuir, ele é dono de tudo. E a palavra diz, ele é superior ao próprio céu. Então, nada é demais que alguém dê tudo de si, quer seja de bens, ou quer seja da sua vida. Dá para Deus? Tá bom, muito bem, é uma honra, porque Deus, na verdade, já fez isso por nós. Estaremos no máximo sendo igual a Ele. Mas continuemos. A pergunta permanece: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E diz a palavra que houve resposta. Verso 6: vieram os chefes dos pais, os príncipes, os capitães, os chefes de grupos, e cada um foi contribuindo com alguma coisa para a obra que tinha que ser feita. E o verso 7 vai dizer a quantidade do que foi recolhido numa oferta alçada, que às vezes nós fazemos aqui, lá também Davi fez, para o objetivo da construção do santuário de Deus. E o verso 7 diz: e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro. Então, multiplicando 5.000 talentos de ouro por 200 quilos, acho que dá 1 milhão de quilos aí. 1.000 toneladas de ouro, seria isso? Estaria eu errado na minha conta? Me ajudem os que sabem fazer a conta rápido.
5.000 vezes 200, quantos quilos dá isto? E continua, 10.000 dracmas, que são moedas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro, e vai os números crescendo nos materiais. Verso 8 fala a respeito das pedras preciosas, tudo isso entregue ao tesoureiro responsável por todo o tesouro na administração do reinado de Davi, e agora passando para Salomão. Pronto, aí está. Levantada que foi a oferta, verso 9, diz a palavra: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Deus não aceita nada que não seja voluntário e que não seja com alegria. Se faltar alguma dessas duas coisas, a nossa oferta não está perfeita diante de Deus. Oferta e dízimos que não sejam desta forma, voluntariamente e com alegria, também não serve ao Senhor. Nós vemos como que o Senhor é exigente. Ele é grande rei, mas sempre lembremos, ele foi o primeiro que deu-se inteiramente a nós. Verso 10 até o verso 18 segue-se uma oração. Mostra esse texto que Davi estava alegre, muito alegre na sua velhice, terminando os seus dias, e aqui muito alegre, fazendo uma oração a Deus, agradecendo a Deus, porque ele viu que o povo correspondeu no intuito da construção do santuário. E observe que Davi não se alegrou pela quantidade, a fortuna, o valor da oferta. Davi se alegrou por Deus abrir o coração do povo fazer isso por um toque, uma graça de Deus, e fazer, como já vimos, voluntariamente, com alegria. Pode ser que alguém veja lá quanto foi a oferta. Só isso? Quanto foi a oferta? Bastante. Davi não se alegrou pelo pouco ou pelo muito, se alegrou pela forma como Deus deu graça ao povo para estarem participantes daquela obra. É a oração de Davi, desde o verso 10 até o verso 18, e deixo para que essa oração seja lida nos seus termos, nas suas palavras, cada um depois em particular. Verso 20, depois de orar, então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. 22. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram o rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor Deus, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E a continuação diz que Salomão foi engrandecido e respeitado por todos os líderes do povo e pelos seus próprios irmãos. Termina agora o livro de 1 Crônicas, no verso 28, dizendo: e morreu numa boa velhice Davi, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Pronto,
aqui encerra o livro de 1 Crônicas, com toda esta citação, todas as providências, toda a organização da nação, tanto para a vida normal, cotidiana dela, como o serviço da casa de Deus, os preparativos para a construção e Salomão já empossado como rei. Eu quero fazer uma correção que veio à minha mente agora, que o talento não vale 200 quilos, é em torno de 30 quilos. 30 quilos, faça essa correção. O talento tem um valor médio de 30 quilos. Eu confundi com outra medida de peso, que é 200. Então, talentos são 30. Mas 30 quilos multiplicado por 100 mil talentos de ouro, 100 mil vezes 30 quilos. É uma quantidade tremenda de riqueza que ali foi colocada. Mas vamos em frente mais um pouco. Observem que, tratando-se do livro de Crônicas, conclui o primeiro livro com a morte de Davi e Salomão assumindo o trono. Muito bem, parece que foi suave no registro de Crônicas, mas podemos agora dar continuidade indo para o livro de 1 Reis e vamos ver que na verdade as coisas tiveram alguns detalhes que não está em Crônicas, porque como já afirmamos, é um livro escrito séculos depois, mas tem essa riqueza de conteúdo que em Samuel não tivemos. E em Reis, primeiro livro de Reis, é que vamos ter no capítulo 1 e capítulo 2 alguns detalhes que vão nortear ou elucidar alguns acontecimentos na passagem do trono de Davi para Salomão. Que diz a palavra do Senhor, indo agora para 1 Reis, capítulo 1. E vamos interromper aqui. Na próxima oportunidade estaremos continuando a partir deste ponto que nós temos chegado. Que Deus abençoe os irmãos. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.